mal de falar dos ministros agora. Então vai. Ó, cabeça, Tá gravando. Não fala merda aí. cabeça de ovo, né? Vai. Então, beleza. Ó, vocês conhecem a história de Davi e Golias? Sim. O que vocês sabem sobre a história de Davi e Golias? Davi. Ah, vocês conhecem a história de Davi e Golias? Sim. O que vocês sabem sobre a história de Davi e Golias? Davi matou Golias. Davi matou Golias? Quem era o Davi? Davi ele era o grande da história? Não. Era pequenininha. Pequenininha. O que mais vocês sabem? Mas ele era um escolhido. Você, Renan, você é um judeu, Renan. Não, Vamos lá. Golias, é que você falou outro dia que nas tropas israelenses era israelita, que não era israelense. Você falou outro dia sobre isso. Ai. Que eles iam lá provocar eles iam provocar não os israelenses, os israelitas. Renan vai estar guardando essa correção já há uns É, 2 meses. desde aquela aula lá. Ele tá guardando essa correção. Porque doeu. Quem é Davi, quem é Golias? Não, porque ele falou israelense. Não existia esse termo israelense. Israelense é hoje a gente usa. Isso. Tá, mas agora fala pra mim. Eram os israelitas. Você é judeu, Renan. Que ele vinha provocar, ó, se vocês ganharem aqui, Se vocês... não, se você não falar, eu vou falar com o Rabicó lá. Que... Nossa, que eu tava com o rabicote. Você tava com o Rabicó hoje? Ah, tava rezando. Mas, então, Cedo. então como é que é? Quem que ia provocar lá as tropas O israelitas? povo lá de Golias. Você vai na sinagoga? Que legal. Voltou, tem que ir. Serviço. Eu tenho que ir, senão eu Eu já vou fui ficar em muito na casa. sinagoga, eu gosto muito. Vou amanhã de manhã se Me bobear. simpatizo demais, cara. Muito com bom. isso. Tá bom. Tudo Tá bem, filmando aí, tá? Ele também é judeu? Vai, Ele também é fala aí, judeu? que você sabe. Mas tem Posso, gente? Foco na aula. Não, então eles provocavam, ó, se vocês... Provocava o povo lá de Davi. Ah, E que se eles ganhassem a guerra, quer dizer, que eles iam entregar tudo, lembra? era isso? Aquilo lá, enfim. Então, É mais ou menos isso, é então. o seguinte, a história de Davi e Golias é o seguinte. Não, eu tô nesse resuminho. Tinha um povo Não, sabe o ali que que acontece? ficava provocando o povo de lá. Golias era muito mais forte, alto, gigante, né? Não, sim. É que eu não ia contar Bonito, a história toda. Davi ainda era um garoto, um adolescente. Era magrinho, franzino. Não, eu só quis fazer aquela Tá, correção. então da- vamos começar. Vamos lá. Primeiro vamos começar do começo. Qual era o único povo que não tinha rei no Antigo Testamento? Vocês tinham um povo que não tinha rei no Antigo Testamento. Os judeus. Os israelitas. É, Que eram os israelitas. é. E nessa época os israelitas eles eram governados por juízes. Sim. E havia juízes. Continuando. Ai, pena que o nosso não é o Samuel. É um juiz do capeta. Aí os israelitas eles eram governados por juízes. E o último juiz a governar. Ele não era um governante, né? Ele era o líder espiritual. E haviam várias tribos, enfim. E haviam lideranças locais, né? Não havia um comando central do povo judeu. Mas a maior liderança era Samuel. E Samuel tinha um problema muito grande com o povo judeu, que o povo judeu ficava pedindo um rei, né? Porque eles viam todas as outras nações tinham rei e ficava falando que Samuel não devia ser juiz, Samuel devia ser rei, e Samuel completamente ele abominava essa ideia de querer ser rei de Israel. E o que aconteceu depois disso? O povo pedia rei, Samuel ele tinha uma intimidade muito grande com Deus, e ele falou numa conversa com Deus, e Deus falou, olha só, se o povo tá pedindo rei, só avisa para eles o que vai acontecer quando o rei chegar. Vocês entendem o que eu estou falando? Se eles estão pedindo rei, então dá um rei para eles. Eu vou dar um rei para eles, mas tem que avisar para eles o que vai acontecer quando o rei chegar. E o que Samuel falou para o povo judeu? Foi o seguinte, vocês querem o rei? Tudo bem, então Deus vai dar um rei para vocês. Ele vai levantar alguém aqui na terra para dar um rei para vocês. Porém, esse rei ele vai chegar ao poder, ele vai pegar os melhores homens da nação, os seus filhos, os seus melhores filhos, e vai colocar para proteger o rei. Eles vão ser a guarda do rei. Vão pegar as melhores filhas da nação, e essas filhas vão trabalhar para fazer a melhor comida para o rei, e as melhores colheitas que tiver em suas terras vão ser sempre destinadas para o rei e para os amigos do rei. Vocês querem um rei? E mesmo assim eles quiseram um rei. E lá na Bíblia eles já falavam isso. Vocês entendem o que eu estou falando? Sim. O primeiro rei de Israel foi ungido, foi Saul. Saul ele era enorme,
ele era maior do que a média da população. Enfim, não vou ficar contando a história como Saul foi ungido, mas Saul, ele no início ele era um rei muito bom para Israel. Mas teve um caso, porque na época era muito movido por guerras, né? E teve um caso que Saul ele invadiu o povo e ele não fez a vontade de Deus, né? Ele fez a vontade própria. E Deus se zangou com ele e ele não estava mais ungido como rei de Israel. Deus falou que ele ia ungir uma outra pessoa em Israel. E aí Samuel falou que seria um dos filhos de um rapaz que ele era funcionário público na época. Samuel, que era uma liderança espiritual, ele falou, ó, o próximo ungido para ser rei de Israel vai ser um dos filhos desse funcionário público. Esse funcionário público ele tinha vários filhos, inclusive era uma família de militares. E quando levou os filhos dele para ser ungido, para ver quem era o ungido, viram que nenhum daqueles que ele tinha levado era o filho que seria ungido para ser rei de Israel. Vocês entendem o que eu estou falando? Sim. Ele levou os filhos, um dos filhos dele era para ser o rei de Israel, mas nenhum dos filhos que ele levou, segundo Samuel, segundo as lideranças religiosas, era ungido para ser o rei de Israel. E, se você não sabe, ele era o filho bastardo. Ou seja, o pai dele não levou ele, porque ele não acreditava que ele poderia ser o rei de Israel. Por que o pai dele não acreditava que ele seria o rei de Israel? Porque ele era franzino, porque ele era baixio, porque acreditava que ele tinha menos talentos, enfim, não levou ele. E então o pai dele falou, não, eu tenho um filho que ele é pastor de ovelhas, mas ele não tem muitos atributos, não acreditava que ele seria o rei. E quando o pai dele leva ele para ser as lideranças religiosas, eles falam, não, isso aqui vai ser um ungido do Senhor, vai ser o novo rei de Israel. Você entende o que eu estou falando? Sim. Beleza? Quando o Davi ele foi ungido para ser rei de Israel, o Davi ele não virou rei no dia seguinte. Ele estava ungido para ser rei, mas ele não virou rei no dia seguinte. Ele continuou sendo pastor de ovelhas, ele continuou com a mesma vida que ele tinha, e ele tinha um talento para música. Ele tocava instrumentos muito bem, e o Saul ele começou a aproximar o Davi dele, porque o Saul ele começou a ter muitas crises psicológicas, ele ficava muito nervoso, e quando o Davi ele vinha e tocava harpa, que a harpa era um instrumento extremamente difícil de tocar, o Saul ele se sentia melhor. Simplesmente a presença de Davi perto de Saul fazia Saul se sentir melhor. Você entende o que eu estou falando? Sim. E Davi, além de tocar harpa para o rei, ele era pastor de ovelhas, continuou sendo pastor de ovelhas, e sabe-se lá como que ele se tornaria rei de Israel. Teve um dia que o pai do Davi ele falou para o Davi, ó, você pega alimentos e leva para os seus irmãos que estão na guerra. Beleza? Então ele estava lá pastoreando ovelhas, e o pai dele falou, você pega um pouco dos alimentos e leva para os seus irmãos que estão lutando na guerra. E quando ele chega lá, porque os irmãos dele estavam no fronte da guerra, ele escuta um guerreiro bem grande desafiando o povo de Israel e começa a perguntar para os soldados, mas ele está aqui todo dia, ele vem aqui desafiar vocês todo dia e ninguém vai lá desafiar o cara, vocês vão deixar eles ficarem humilhando vocês assim? Fala, não, é normal, todo dia ele vem aí, o nome dele é Golias, tem 2,90 m, é guerreiro desde os 7 anos, nunca perdeu uma batalha, sabe manejar a espada como poucos, tem os escudos, e ninguém desafiava ele. O desafio dele era que se ele ganhasse a batalha, o duelo, o povo judeu seria escravizado. Mas se o povo judeu ganhasse o duelo, se eu não me esqueci, não sei se eram os moabitas, não tenho certeza se eram os moabitas, mas o povo de Golias seria escravizado. Não, eram os filisteus. Você entendeu o que eu estou falando? Como é que era o tratado de Golias, e ninguém desafiava Golias. E Davi, ele foi perguntar para várias pessoas qual seria a recompensa para quem detesse Golias. Perguntou, porque ele era de uma família de funcionários públicos, perguntou para pessoas que eram funcionários públicos, perguntou para os militares, todos falavam que era uma recompensa muito grande, terras em Israel, era
se casaria com a filha de Saul, herdaria todo o aparato, enfim. E assim, você sabe quantas passagens na Bíblia tem que diz que que Davi recebeu a mensagem de Deus, que ele teria que desafiar o Golias? Vocês sabem quantas passagens tem na Bíblia? É Fala fechar? Quantas passagens vocês acham que tem na Bíblia falando que Davi tinha que enfrentar Golias? Chegou. Ó a tomada. Eu não aí. lembro de ter lido. No Tobinho, o Tobinho tem. Aí. Olha, é a presidente, é a presidente. Você tem? Vamos sentar aqui no meio. Ela é a presidente do grupo. Levanta um pouquinho. Não, senta aqui, senta aqui. Senta aqui, né? Porque tá filmando? Ah, ok, tudo bem. Tá filmando de 2 lugares ali. Isso. Então quantas passagens na Bíblia vocês acham que tem dizendo que Davi tinha que enfrentar Golias? Quantas passagens que Deus falou pra Davi que Davi tinha... Quantas vocês acham? 3. 2? 3? 3. 7. 7? 4. Tô chutando. 4 vezes Deus falou pra Davi que ele tinha que enfrentar Golias? 4 vezes? Uma. Quantas vezes, Alder? Nenhuma. Não vi nenhuma. Deus nunca falou pra Davi que ele tinha que enfrentar Ah, é. Golias. Ah, é? Não, entendi que você falou. Chutei. Não, mas isso é uma lição pra gente, que quando tem uma oportunidade, a gente tem que pegar essa oportunidade. Exatamente. Ele era ungido de Deus, ele estava ali entregando comida para os irmãos, que era uma tarefa comum, escutou um desafio e viu aquilo como uma oportunidade. Deus não chegou para Davi e falou: olha, você vai ter que chegar lá e vai ter que desafiar esse gigante. Ele se via dessa forma. Para a gente se ver dessa forma, a gente tem que ter muita autoconfiança, né? Tem que ter muita. Porque couro duro, né? Tem que ter muita confiança em si mesmo. Então Davi ele vai e ele fala com Saul que ele deveria ser a pessoa a enfrentar Golias. E quais eram os argumentos de Davi? Que ele deveria ser a pessoa que deveria enfrentar Golias. Vocês sabem? Porque ele era ungido. Ele vai. Não, ele, a sabedoria que dada por Deus, a força de Deus, uma coisa assim que ele. Não é? Então ele fala o seguinte para Saul, Davi ele fala o seguinte. Ele fala: você acha que eu sou só um pastor de ovelhas? Mas quando tem uma ovelha na boca de um leão, sou eu que tenho que enfrentar o leão. Tem que deixar o leão passar para depois enfrentar o leão. Quando chega o urso ele já age diferente. Mas eu tenho que. Ele já é mais sábio. Eu tenho que chegar lá e eu tenho que deter o urso. O que é um guerreiro na frente de um urso ou de um leão? Isso aí eu tenho que lidar diariamente. Só que quando vocês chegam lá, tá tudo pronto. Vocês não veem o que eu faço. Sabe? É isso que ele fala. Legal. E quando. E como é que Davi ele detém Golias? Com uma espada? Uma espada? Não. Uma pedrinha, Uma funda, né? uma pedrada matou Golias. Bem no meio da Vou correr na da testa. Da testa. Como é que Não é a vez? Da testa. Então, é. Quiseram dar armadura pra ele, mas era pesada. Isso achei legal. Ah, Escudo, É é. verdade. Vou tomar. É. Como é que eu vou. Deu uma A questão armadura do Saul. Saul, né? Era Saul É. dá do Saul. armadura pra ele. É, Era um rapaz ainda, nem Conta pra tava. turma, vocês não viram isso. era o mais desprezado da família, Davi. E De calor foi o que tomou banho. Pagou a luz. quando a gente tem um inimigo, muitas vezes a gente quer usar, a gente acha que precisa de uma arma tão forte quanto a do inimigo, né? O Davi ele não pensou assim. Ele pensou: não, pra eu deter Golias eu preciso ter uma espada, preciso ter uma Olha, já te armadura. disseram, ó, É. então é o povo que tem que se armar pra É isso se aí. defender do Golias. Algo tá esperto. Não vai mais, jamais será escortado. Tá esperto aí. Inclusive defesa pessoal, por exemplo. Inclusive, a gente vai conversar sobre isso. Gente, ele podia dar umas aulas aí de Krav Maga pra nós. Vamos né? conversar. O Boina Verde pode, eu não sou não. O Cura ele é aprendiz também. Vamos conversar depois. O Renavan judeu, ele pode. Não, primeiro que se a gente tiver aulas de Krav Maga, vocês se preparem, né? Já acho top, já leva pra Paulista, já. Pode pegar. Já Vamos- causa o cenário. Vamos voltar no assunto. Pode pegar a Virgínia pelos Vamos cabelos. voltar no assunto. É, senão né? Tenta, mas tenta. Vamos voltar no assunto, Voltando pessoal. ao assunto, Vamos pessoal. voltar no assunto. Vocês acham que a gente às vezes pensa nisso? Ah, se a gente tivesse tal coisa, tal arma,
tantos ministros, tantos deputados, tantos vereadores. Mas às vezes a gente pode usar também as armas que a gente tem, vocês não acham? Sim. Porque Davi não pensou assim. Davi não pensou assim. Ele usou a arma que ele tinha. E se você pensasse pra qualquer um e falasse, Davi, você vai enfrentar Golias com uma fenda? Você fala, E sabe quantas passagens tem dizendo que quando Davi atirou em Golias, o Espírito Santo conduziu aquela pedra na testa do Golias? Que ele estava ali com uma inspiração divina e que essa inspiração divina fez ele acertar na mosca. Você sabe quantas passagens tem na Bíblia falando isso? Não, Não tem, né? Entendi. eu saiba não. Nenhum. Foi Ele pura é- técnica ali, né? Foi pura técnica dele com uma arma que muito inferior ao do inimigo. E que ele devia estar acostumado até para espantar os outros animais para salvar as ovelhas. Isso aí. Então a história de Davi e Golias, né? A gente tem... e muitas vezes a gente acha que a gente precisa ser alguém que a gente não é, sabe? Davi ele recebeu as armaduras de Saul, mas ele não achou, eu preciso dessa armadura para ser um guerreiro e só eu parecendo ser um guerreiro eu vou deter o Golias. Ele foi como ele é mesmo. Quando eu pego o urso eu vou assim, por que quando é um guerreiro eu vou ir diferente? Foi do jeito que ele é, ele foi pra A guerra. gente tem que usar as armas que a gente tem e tipo, as Do nossas jeito que a gente- habilidades. Olha, eu vou falar uma coisa que aconteceu ontem. Vou falar uma coisa que aconteceu ontem no meu trabalho. Inclusive, se meu patrão estiver vendo, ele vai testemunhar a favor. Eu acho que ele tá vendo, cara. Tem uma grande chance de ele tá vendo. Mas ele vai testemunhar a meu favor. Meu patrão, ele é evangélico, né? Sim. Ele é evangélico e o gerente também é evangélico. Ontem eu cheguei lá no trabalho, não tava nem meu patrão nem o gerente, né? Aí eu olhei pelas duas meninas que estavam lá na sala. Eu não sei o que deu em mim, eu olhei pra elas, sabe? Falei, não, eu posso orar por vocês? Mas eu não fico falando, eu sou cristão, eu sou. Sabe? Eu sou bem discreto, assim. Só que ontem eu não sei o que deu em mim, eu falei que ia orar por elas. Eu orei por elas, ontem, né? Aí quando tava na hora de ir embora, foram falar pro meu patrão na minha frente, olha, o Harry chegou aqui hoje. Eu e a Laura, nós duas estávamos passando mal, a gente tava cheio de problemas, a gente não queria vir trabalhar, mas depois que ele orou com a gente, minha dor de cabeça sumiu, sabe? Elas falaram que elas foram e conseguiram trabalhar direitinho, falou que a Laura tava com problema na família, enfim, e que elas conseguiram levar até o final do trabalho, assim, e testemunharam, deram testemunho, e meu patrão que é evangélico falou, nossa, eu que sou evangélico e tal, eu falo tanto, eu nunca orei por elas, né? Nunca fiz oração aqui. O que eu quero falar é o seguinte, a gente tem que usar as armas que a gente tem, aonde a gente está, sem querer, assim, achar que a gente precisa de muita coisa, sabe? Esse é muito. Mas, beleza, vou continuar na história de Davi. Davi, ele herdou, então, muitas terras, ele ficou muito famoso. E Saul começou a ter muita inveja de Davi, porque ele era ungido. Ele começa a assumir os exércitos, começa a ter muitas vitórias, né? E outra coisa, né? A partir do momento que Davi ele consegue romper essa linha, porque Davi ele era funcionário público e pastor de ovelhas, ele consegue romper essa vida que ele tinha através de um desafio. A partir do momento que ele consegue romper, ele começa a ter muitas... Ele assume o exército, começa a ter muitas vitórias, e Saul começa a ter muita inveja de Davi. E quando Saul tinha muita inveja de Davi, imagina o filho de Saul, né? O filho de Saul, então, ele tinha muito o quê? De Davi. Amizades. Ele era amigo. Eles eram amigos. Ele entendia. Amizade. Caraca, vocês sabem. Eles eram muito amigos. Vocês lembram, né? Ele entendia a missão do Davi. Então, no final das contas, então, o maior inimigo de Davi era Saul, que era rei. E, consequentemente, o herdeiro do trono deveria ser o filho de Saul, que era Jonatas, né? E era justamente Jonatas que ajudava Davi a se livrar do inimigo. Era justamente a pessoa que mais tinha motivo para odiar o Davi, que ajudou o Davi a se tornar rei de Israel. Vocês entendem o que eu estou falando? Sim. Aham, sim. Então, só fica isso de lição. Oh my Vou God. parar por aqui.
e vou começar a falar de política. Vocês têm alguma coisa pra falar sobre essa história? Nada? Paulista, né? Você tem que Ah, tem um lugar. Dudu foi obrigado. Pôs os petralha pra correr. Olá, olá pra todos vocês. O Dudu colocou o cara de gente atropelado, né? Tá vendo? Deixei esse lugar. Ele colocou uns caras. Então, beleza. Então, posso começar? Vocês têm alguma coisa pra perguntar? Não. Já tem um cara que parece que O Renavan. Perguntar pro Danilo, pro Danilo. Não, agora eu vou... Alguém Você tem vai uma coisa enquadrar pra aquele Danilo, perguntar aí, cara. dá Eu uma gostei do que ele falou. Ô, Renavan, você tem alguma coisa pra me corrigir ou você vai guardar pra... Pro ano que vem. Né? Ficar com essa mágoa. Se der alguma coisa, eu falei alguma coisa Melhor já errado. finalizar esse ano, né? Fechar. Falei Zerar alguma qualquer coisa errada. pendência. Hoje tem mais Davi ou Golias, a Helda perguntou. Só com o Danilo, né, que eu vou falar. Hoje já tem Né, Naira? mais Pegar o Danilo aí. Eu acho Ele que andou tem falando muito E aí? Davi, nos mas autos tem com muito calma. Davi, aí vocês Vamos- Levei têm- 3 dias pra ouvir o que eu Tem queria. muito Davi que ainda tá dormindo, é verdade. Não, Agora tem que muito eu Davi que não acredita que é Davi. Só precisa despertar. É, mas você até concordou, né? Pessoas com muito Vamos- potencial. Apaziguar. É, não acredita Parada. porque foi Mas eu fiquei ensinado mordido pra com uma coisa que ele falou que eu não gostei. Você falou Quem? daquela parte lá que fala palhaço. Davi ele se uniu ao exército Aí filisteu. foi fora. Ah, é que eu Não, mandei vai ser mensagem só- pra todo só- mundo. É o nariz que Naira, não tem Naira. ainda. Só o início. Só início. Ai. Pegamos... Vamos prestar atenção lá na aula, pessoal. Você quer contar essa parte? Ai, o Danilo Ah. já foi na casa dele. Eu vou contar assim, mas é bem rápido, né? Vai lá, vamos falar. Então, quando me converti, né, eu comecei a ler bastante a Bíblia, né? E estudei bastante a história do rei Davi, né? A tirania de Saul tava a mil, porque Saul ele não se conformava com o fato de ter recebido a notícia através de Samuel de que ele ia perder o trono dele para Davi. Davi ia ficar no lugar dele. Aí Saul começou a perseguir Davi, né? E Saul ele se afastou de Deus, né? Definitivamente. Só que a tirania de Saul ela estava tão grande, né? Que Davi ele se viu não tendo outra escolha a não ser se unir com o exército filisteu. E o exército filisteu ele é inimigo mortal de Israel. Mas foi graças a essa união com o exército de Filisteu, com os filisteus que o Davi fez, né, que ele conseguiu derrotar Saul, né, e Saul, vendo a derrota humilhante que ele teve, ele acabou cometendo suicídio, né, e foi graças a essa união com os filisteus que Davi, um homem segundo o coração de Deus, né, ele conseguiu reinar Israel, né? E é isso. Posso falar? Vai, fala aí, André. Pode me corrigir se estiver errado. Não, eu só queria dizer que foi através dessa aliança, vamos chamar assim, Davi com o exército filisteu, que ele conseguiu trazer novas tecnologias que os filisteus usavam para o exército israelita da época. O uso de bronze, de metal, de espadas, escudos, ele teve um aprimoramento importante na questão militar para Israel da época lá. Só um complemento aí à informação. Ah, E sim, eu acho que ele verdade. morreu, acho que Shaul morreu em batalha. Se eu não estou enganado, não, senão Não, ele cometeu suicídio. suicídio. Mas Suicídio. foi na batalha. Ele Eu acho que ele cometeu se suicídio matou na batalha. da batalha, então foi isso. Depois que o filho dele foi assassinado. Mais alguma coisa? Nada mais sobre esse assunto? Era pra Saul matar todos e Salvo deixou um, por isso que Deus rejeitou também. Mas foi no comecinho. É. Essa história. Vamos lá, então. Vamos pra política. Política? Então, e onde é que sai o dinheiro? Do meu bolso. Nosso bolso. É do Não, povo. mas do meu bolso. Topinho. Não, é do meu bolso. Ah, do meu bolso. Ah, não, não. É do pompom do Renavan. É do salário do... O que o Bolsonaro ele fala? É uma indireta que ele dá que pouca gente percebe. O que ele fala? Quando ele tá dando auxílio emergencial, o que ele fala? Que ele não tá tirando dinheiro do orçamento, que ele tá contraindo dívidas. Ele fez empréstimo. No banco estatal, né? Que ele sempre ele tá contraindo dívidas.
Quem é a pessoa que empresta dinheiro pro governo? Vocês sabem? Os globalistas? FMI. FMI. É Banco fêmea. Mundial, né? A caixa lá, o que ele colocou na caixa lá, não é? Não, ele emite dívidas, pô. Ele emite dívidas. Precatório. É dos títulos. O que é precatório? Que não tem, inclusive, um monte de precatório. Tobinho sabe, fala aí. No final das contas, É, o Tobinho tem mais a par porque ele Tobinho não é, quer dizer. no final Precatórios. quem vai pagar sou é eu. porque ele não pode, ele é assessor, Por que ele não pode senão... falar aqui? Porque ele é assessor da Casa Não, América. você não tá falando Sou assim. eu. Ele não pode falar. Quando você Aliás, eu nem consegue, olhei mais. Assessor. Vamos, pessoal, prestar atenção lá. Até chorar daqui a pouco. quando você concede empréstimo para uma empresa, essa empresa ela tem que conceder alguma garantia de pagamento, né? Sim. Clube de futebol é comum o clube deixar o estádio à disposição. Ou quando você pega um empréstimo no banco, você deixa a sua casa ou seu carro. Penhor. E quando é o presidente da República? Nossa, então, né? Vamos mudar de assunto. Não, garantia o Estado, pô. É o país. Ah, então não tem garantia. É o país. É a soberania nacional, não é? Então vamos começar lá de trás agora. Vamos começar lá de trás. Primeiro que essa coisa, que quem empresta na verdade é o Banco Central, né? Que é comandado pelos globalistas. Tá. Primeiro que não existia essa coisa de Banco Central e de governo contrair dívidas. Não existia isso. Tipo, quando começou a República não existia isso. No século XIX, cara, eu tenho. Não sei o que eu tenho quando eu falo disso. Porque, não sei se vocês sabem, mas. Fala depois. No século XIX não tinha isso. E eles tinham um planejamento. Na verdade, no livro de Karl Marx, ele diz que o Banco Central seria uma coisa muito importante para implementar o comunismo. E quando criticavam o marxismo, diziam que todos os seguidores de Marx tinham um pé no banco e um pé no movimento político deles. Eles sempre tinham um pé no banco e um pé no banco e um pé no movimento político, né? E na doutrina de Marx, o Banco Central, e Lenin já falava isso, que quando se implementasse um Banco Central nos países, era 70% da rota do comunismo já estaria feita. E não existia Banco Central na época. Vocês sabem o que eu estou falando? Uhum. Então eles tinham esse plano, eles tinham que implementar o Banco Central. Naquela época, então, não existia essa coisa. Tanto que quando um rei ele começava a ter inflação ou deflação, ele caía. Não existia essa coisa de um rei pegar muito empréstimo. Quando ele tinha uma crise econômica, ele simplesmente não tinha como suportar mais. Enfim. No século XIX, eles tinham esse planejamento de implementar o Banco Central dos Estados Unidos. E eles não sabiam como. E eles começaram a ver que sempre que eles viam com essa ideia de Banco Central, o povo americano ele era muito resistente a isso. Porque eles primam pela liberdade econômica. Eles já tinham essa percepção de que o governo contrairia dívidas. E nunca passava, nem perto de passar no Congresso americano, mas era um sonho que os comunistas tinham, de implementar o Banco Central americano. E aí eles começaram a se reunir numa ilha chamada Jack Island. Vocês já ouviram falar da Jack Island? Uhum. Sério? Vocês já ouviram falar da Jack Island? Com certeza você anda em conspiração. Já. É que você já viu muita coisa conspiratória pra você saber. Porque Jack Island é uma ilha muito expandida. Fica onde a Jack Island? Quem sabe? Que estado? Nova Jersey, não? Ah, não sei daí. Ele sabe. O Ricardo sabe. O Ricardo tava lá. O estado da Georgia, mas Quem é que Na morava lá? Georgia. O Ricardo. Nossa, E quem? Geórgia? tem as pedras lá, né? Também. Na Georgia. As pedras da Geórgia. Ah, Geórgia, sério. O menino foi lá ao Cogos. Derrubando as pedras. Vocês conhecem alguém que morou na Geórgia? Não, Além do mas eu Ricardo. gostaria. Não? Eu conheço. Além do Alguém que Ricardo. morou lá? Ele aqui, ó. Quem que você Tá conhece? lá, Lá que você lá. O Harold. Uma amiga minha. Gabriel Jesus, você morou nos Estados Unidos? Sério? É da Jordão. Ô Tobi, você tem alguém que. Você conhece alguém que morou na. Ele, ó, ele aí morou. Ah, tá fazendo piada. Ah, eu Com certeza o Dini sabe. Ah, é! Eu não conheço o Jack Então Island. eu conheço duas também. Então, Não conhece a irmã,
George. Tipo, o professor. Tipo, né? Professor Pardal. O Espírito Santo bateu mais forte ali na Naira, viu? Porque É, ali a graça chegou mais, não, é mais porque... forte. Eles se reuniram Ah, com Jekyll. Os comunistas, quando eu falo, é os grandes banqueiros da época, os grandes conspiracionistas, né? Eles se reuniam na Jekyll Island porque a Jekyll Island é muito afastada. E a Jekyll Island, ela é muito paradisíaca, é muito fera aquilo lá. As praias da Jekyll Island, assim, são de arrepiar. As árvores são inclinadas, é diferente das coisas que você... E é um ponto turístico que não é um ponto turístico, não é muito pouco falado. Mas é... E quando você entra lá na Jekyll Island, você tem que pagar pra entrar. Nossa. Só tem uma entrada e uma saída. E você se sente vigiado o tempo todo. Ai, deve ser tipo aquela ilha lá do Caso dos Dez Negrinhos, sabe? Da Agatha Aí, Christie. quando você entra na Jekyll Island, Verdade. Adoro aquele caso. fala como é que é na Jekyll Island. Você gosta? É a praça do... Maravilhoso. Peraí. É a praça do... É a Rua dos Rockefeller, Rua dos Rothschild, Rua dos Chiefs. O nome das ruas é sempre o nome de uma família. Você falou isso, né? E aí de você se você se perder lá, viu? Porque você é um lugar bem, bem esquisito. Nossa. Bem esquisito. Nossa, pra Aí- viajar numa mansão deles lá tá bom, The né? Twilight Zone. Bem esquisito. E, enfim, eles se reuniam lá, né? Nossa, bem que a gente podia mandar uns kamikaze pra lá. O Marquinho. Tem base militar lá pra proteger os caras. Na Geórgia tem muita base militar. Muita base militar mesmo. Tem muitos treinamentos militares na Geórgia. Às vezes você tá lá, passam uns jatos assim, zum, quase encostando na estrada. Fazendo exercício militar. É legal. Mas enfim, eles se reuniam lá e eles queriam tramar de alguma forma para conseguir implementar o Banco Central nos Estados Unidos. E o parlamento não passava. Então eles começaram a ver que começaram a pegar aqueles parlamentares que eram vistos como antissistema e começaram a fazer reuniões com eles também. Começaram a trazer eles para as reuniões. Todas aquelas pessoas que sempre se pronunciavam contra eram as pessoas que eles tentavam trazer para as reuniões. Vocês entendem o que eu estou falando? Sim. Sempre, e na época eram as pessoas que falavam mal de Wall Street. Wall Street era, você queria se eleger, você falava mal de Wall Street e você se elegia nos Estados Unidos. Mais ou menos hoje você fala bem do Bolsonaro. Não, em 2018 você falar que é Bolsonaro, você se elegia. Nos Estados Unidos era você falar mal de Wall Street. E eles começaram a fazer o seguinte, começaram a trazer muitas pessoas, e isso não dá pra saber porque eram reuniões secretas, né? Mas treinar muitas pessoas pra entrar na política falando mal de Wall Street. Vocês entendem o que eu tô falando? E depois de muitas reuniões, dizem que eles começaram a detectar um problema muito grande nos ativistas, que era que os ativistas eles precisavam muito de dinheiro, eles sempre precisavam de dinheiro para ter mais meios de serem ouvidos, de propagar as ideias deles. Eles estavam sempre precisando de dinheiro. E eles falam que os ativistas eram bem compráveis, sabe? Você dava dinheiro para eles, eles propagavam as ideias deles, eles elegiam quem eles queriam eleger e eles se satisfaziam com aquele dinheiro. E nessas reuniões, eles faziam essas reuniões de Jekyll Island era justamente para isso. Chegou em determinado ponto que eles quase passaram, foi no final do século XIX, eles quase passaram, não passaram. Eles começaram a ver que eles precisavam fazer algo mais, porque haviam muitos bilionários, milionários, que patrocinavam essas pessoas que realmente eram contra o sistema e que estavam no parlamento. Eles tiveram que ser mais radicais na estratégia deles, não só infiltrados, mas eles tinham que ir no financiamento que as pessoas boas do parlamento tinham. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada Titanic? Aham, sim. Sim. Ali foi extermínio. E foi logo depois do fenômeno Titanic Jack, né? que eles, no final daquele ano, que eles conseguiram aprovar a lei do Banco Central Implantar o Banco Central. nos Estados Unidos. Vocês entendem o que eu estou falando? É. E qual era a grande coisa de você implementar o Banco Central nos Estados Unidos? Era que você, a partir de então, se você pegar desde que o Banco Central foi implementado, a dívida do governo passou de 40%
30% para mais de 200% do orçamento comprometido já. Porque chegava perto da eleição, o presidente começava a querer contrair dívidas para pegar mais dinheiro para se reeleger, ou principalmente quando chegava em período de guerras, final do século XIX. Né? Ainda não tinha tido a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Vocês entendem o que eu estou falando? E a partir do momento que chegou o Banco Central nos Estados Unidos, eles começaram a fazer o Banco Central na França, o Banco Central na Itália, o Banco Central na Inglaterra, começaram a implementar os bancos centrais. E a partir do momento que eles começaram a implementar os bancos centrais, eles viram uma coisa que era o seguinte: e quando o presidente não vai de acordo com o desejo de quem está dando dinheiro para eles? O que a gente faz? Sabe? Porque às vezes o presidente pega o dinheiro. Derruba o presidente, velho. E eles viram uma coisa: a gente, para implementar a nossa ideia, a gente precisa sempre criar um inimigo. Precisa estar sempre financiando um inimigo. Porque se esse país não seguir, se emergir um presidente que não segue, que pega dinheiro, mas não segue, o inimigo tem que estar bem preparado para esse inimigo derrubar esse presidente. Vocês entendem o que eu estou falando? Isso no final do século XIX. E eles foram manipulando governos, contraindo dívidas. Veio a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, a dívida dos governos foram estratosféricas, né? Veio a Segunda Guerra Mundial, mais dívida ainda. E você termina a Segunda Guerra Mundial, e quem é que financiou os países depois da Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos. Com dinheiro do Banco Central americano. Esses caras simplesmente tinham praticamente tudo na mão. Chama-se depois da Segunda Guerra Mundial, a família Rothschild tinha 1/6 do dinheiro concentrado nas mãos deles. Vocês entendem o que eu estou falando? E existe uma outra forma, né? Porque você acha que rico paga imposto? Não. Menos que a gente. Não, rico normal ele paga imposto, mas O os rico super normal- ricos, Bilionários. esses aí, Eles Poderosos. recebem impostos, né? e como é que eles não pagam imposto? O que eles fazem para não pagar imposto? Eles Elisão fazem, fiscal. fazem, Eles fazem o quê? Elisão fiscal. Elisão fiscal. eles fazem doações, no caso eles Também. praticam a caridade, Filantropia. eles fazem as fundações. Eles viram Como é que é o nome filantropos e daí eles Paraísos financiam a fiscais. esquerda mundial, que é bonita, né, pra eles, de algum jeito. Financia a Google, que não pode estar ouvindo isso. Eu falo com Qual Manda fundação? Big Pharma, Paraíso fiscal também, né? Tem a ver, não tem? manda o Qual Zuckerberg fundação no- que vocês conhecem de no usuário. milionários? Oi? Ah, Milionários? É, o Ford. fundação se fala? Societe Foundation, que é a Sociedade Foundation do Jorge Soros, não é? Sociedade. George Soros é quem... Que é do abortista lá, né? Que é dos abortos, não é? Zuckerberg também. Tem vários. EGE, não sei o quê, No né? Brasil tem, esqueci o nome, acho que é o Projeto Alana. Como fala? Ó, tem a família Matarazzo, não tem? Fundação Também Lema. tem a família Matarazzo. A maçonaria também, né? Agora vamos. Ah, Então, traz beleza. esse assunto. E então eles fazem as fundações, né? Tem o Rotary Club também, não é? O Rotary Club? Nossa, Comprometendo. Rotary. Rotary também comprometendo. faz Rotary parte, não também. podemos falar dessas coisas. Tá Vai cair a comprometendo. live. Tem gente do Patriotas que é do Rotary Club, você não sabe? Ah, então vamos. Ah, então tá Tem gente que tá lá perdoado. do grupo do WhatsApp que é do Rotary Club. Vocês estão aí. Tá, você é demais. Vocês estão me Eu não comprometendo. conheço, não. Vocês estão me Renavan é comprometendo. da É do Rotary. Toby Club. Rotary Não, Renavan é da Rotary. Não, cara. Não. É mais comunidade local. Não Tá tem tudo muito. bem, gente. Ele é bom, esse patriota. Foco. Ô, Charles. Ô, pera, perceberam? Conseguem cuidar da coisa, né? Tem que pra cá, não tá? Ah, tem esse negocinho aqui, ó. Pouco. Oi? Não sei se você gosta, mas... Não é amigo secreto hoje, não é? Tinha amigo secreto? Esqueceu? Mas aí. Peraí, mas- Segurei. Mas aí. É. Se o Ricardo for. Melhor. Eu ia Mas conseguir eu ajudar. tô... Dentro da... Mas aí a tua amiga não vai te. Obrigada. Ixi.
Melhora. Se vê, Pera, ano que pera. vem, ó. Mas Ai, e a pessoa que tirou o Ricardo, Ricardo? você tá bem pra... Pera, Ah, Você tá bem pra e a isso? pessoa que tirou o Ricardo? Tu já vai? Ah, eu tenho Nem que parar, sabe. não tô dando conta aqui. Ah. Tô super, Quem não sei o que Pera. quero. Vou tomar um remédio agora, passar na E quem farmácia. tirou? É minha. Tu vai tomar o quê? Não vai dar um presente pra ele? O Renavan tirou. Aê, Não, Renavan. mas assim, aí para o Ricardo. Meu amigo secreto, especial. Meu amigo secreto, o coração dele cintila. Eu tenho um carinho muito grande pela pessoa dele. E ele é uma pessoa muito especial. O Renan vai começar a falar, Eu não vai sempre conseguir gostei. sair. Você pode falar depois que ele sair. Vai, Renavan. Mas isso é de Israel. Ricardo, obrigado, amor. Eu mandei comprar um laço. Gastei. Isso. Pode pegar daqui? Você? Mostra aí, Ricardo. É, quando a gente antecipa um lado aqui, né? Faz um preview do amigo secreto. É tipo um trailer, né? Vai, vamos ver o que o Renavan deu. O que vocês querem ver que eu dei? Porque tá todo mundo preocupado com o que o Ditavan deu, né? É de Israel, tá? É uma coisa lacrada, lá dentro. Legal. Vai estar disponível na É de Israel, é de Israel. Mostra aí, mostra aí. É Mostra. uma coisa de Israel. Mostra. É as meninas Mostra. judias tomando banho. Israel, é. Tomando banho lá na hebraica. Olha o que você tá contando aí. Pra mostrar como é que elas higienizam o corpo. Os vestiários femininos da hebraica. Aê. Os vestiários femininos do grupo. Essas são as meninas. Ah, sou Obrigada. Sinagogas mais antigas são. Isso aqui é lacrado, só tem bênção ali. Se tirar isso aqui, sai a bênção. A gente sabe quando é. É, cuidado, você deixa na tua casa que a bênção fica lá. Nossa, eu tô mal hoje. Aí você vai ver teu coração vai cintilar. Foi isso que eu te mandei. Eu falo, olha, o coração dele cintila. Você vai de carro? Não, eu te mandei pra Pronto. você ia chegar lá. Foi dia 31. Silêncio, Renavan. Foco, vamos Sim, botar Gente, no dá foco. pausa, depois volta pra gente. Parou em quem? Já. Eu quero tomar. A Renata. Então, beleza. Então, a forma dos bilionários, então, até de esconder os impostos é através de fundações, né? Tem outras, mas enfim, vamos focar nessa parte das fundações. Vocês acham que o político ele consegue ajudar o eleitorado dele? Por exemplo, quando a gente chega lá no deputado de direita, a gente chega lá na, sei lá, Valério Bolsonaro, na Sonaira, e a gente pede uma ajuda. O político ele pode ajudar a gente? Pode. Como é que o político pode ajudar a gente? Aprovando. Dependendo da Aprovando, situação, né? atendendo a nossa demanda. Atendendo a demanda. É. Dá um exemplo de ajuda que o... Votando a favor. Ele sabe porque ele é assessor, ele Ah, sabe. sei lá, tipo, por exemplo, a gente está organizando uma manifestação, a Sonaira ela pode ajudar a divulgar, né? Ou programas assim, tipo assim, bairro, alguma coisa, né? Apoio. Escola, posto de Fazer saúde. barulho. Foi o que ela fez, Sim. inclusive. Elaborar algumas emendas, sei lá. Isso, projeto de lei. Tá, e quando é um político de esquerda? Nada. Ele faz pro Ah, lado tudo. dele. Ele Faz fala Na mortandela. Ele é R$30 por mortadela. É, Compra voto. Ele obstrui a sessão. Dá cesta básica. Viu? Ele dá cesta básica na comunidade. Da cesta básica. Compra voto, dá tijolo. Muito pão com mortadela. Ah, ok. Lá no Nordeste dá um milhão de tijolo. Fala que é mortadela Depende vegana. do serviço que o cara vai A máfia do caminhão pipa também. É, já acabou, porque agora a família Gomes já era. Acabou a máfia da família Banana Gomes. verde? É, foi. Biomassa. Banana verde. Pra fazer biomassa. Aprenda a fazer biomassa. Não é pra ele já ir acostumando com o clima de Cuba. Que aí ele corta É, a entendeu? banana e frita. Que é o É. que eles comem lá pra substituir carne. Não, o Tominho vai ficar bem. Vai ser banana de picanha, banana de massa. É, porque não vai ter picanha aqui, mas depois se o carne... Banana de peixe, banana de frango. É, banana de ouro, banana da terra. Ele pega do salário dele e dá pro... Não, ele pega do meu. Pega o salário do assessor. A rachadinha, é a rachadinha. Que na Olha, conta Elza. está o meu salário. Exato. É a famosa rachadinha. Quem Tá paga bem? o salário deles. Acho que a Zambelli não tá fazendo isso. Tá dando- O fundão Então eleitoral. tá falando de político de esquerda. Ah, tá. Que é o nosso... Que faz a rachadinha lá. Ó, vendo? o político A ele pode gatinha pegar a verba de gabinete e fazer isso? Pode, Poder não pode não, mas... mas ele faz. Ele não pode, mas ele pega.
Mas ele pega verbas de gabinete e pega o dinheiro da verba de gabinete e dá pro eleitorado dele. Gente, é só para as festinhas. O Tobinho explicou, porque eles têm um tanto que eles recebem, às vezes não contratam o número de sobra, teria que devolver para a União, né? Ele sabe da história. Ele é assessor, ele pode explicar assessor, ele melhor. sabe. Fala logo, também tá Fabrício. com Conhece? Você tem que perguntar para ele, real. Ele que é assessor, ele sabe melhor. Não, mas o que eles fazem com a rachadinha? O que é? Não, rachadinho é outra coisa. Deixa eu ver se, ó, vou ver se meu filho deixa eu jogar aqui. Escuta, viu? Vai lá. Vai lá. Não, eu conheci um político de esquerda que chegou um cara lá super feliz, falando, não, eu vou trabalhar com tal político do PT e tal. Aí depois, uma semana depois, ele voltou mal triste lá na associação, assim, então, ele queria pedir 1/3 do meu salário. Não, isso é uma forma. Ainda sobra. Mas Então, a verba de gabinete. silêncio, né, na Ô, tá vivo. A verba de gabinete pode ir direto da verba de gabinete para a mão dos manifestantes de esquerda, do eleitorado de esquerda. Como é que tem que fazer? Para a verba de gabinete e parar lá no pessoal da esquerda. A esquerda deve contratar um serviço fantasma, por exemplo. Fala que Uma vai empresa, todas as coisas, aí dá um jeito de fazer chegar lá. Qual tipo de empresa pode ser contratada? Os laranja. Você sabe? Pode Gráfica para contratar. divulgação de mandato, por exemplo. Gráfico. Caminhão para manifestação. Padarias pra muita Sabe o que Seria eles ONG? contratam? ONG. Sabe o que eles contratam muito? Associação. Da lojinha. Depois de 2 anos, uma associação pode receber verba de gabinete. Vocês sabiam disso? Interessante, eu sabia. Legal. Associação de quê? Você sabia? Organização não governamental. Então, eu falei ONG. Bendita ONG, né? Que é um valor, né, que diz, mas é um valor bem menor que é passado Tem nas muito. ONGs, né? Tem muita ONG nas comunidades. comunidades. O salário dele lá para os judeus. Viu? uma Tem muita ONG nas comunidades. Que é onde eles aproveitam muito. Isso é emenda, né? A Emenda também. A emenda também. E quanto o político tem de emenda por ano, Tabinho? Alguns milhões, hein? Quantos? Fala aí. Depende. 5 trilhões. Então fala aí. Já aprovaram agora, né? Fala geral aí, não precisa falar. Fala o que aprovou agora. Quantos milhões que aprovou? Ó, aqui em São Paulo, os bolsonaristas, que são os que menos têm emenda, é 5 milhões por ano. Aí, 60 milhões. Deve ser, mano. Ele fez aquela costura lá para não eleger o Major Meca. Eles fizeram uma coisa de 60 milhões, que foi o acordo. Tá, e para esse dinheiro passar da verba de gabinete, passar da emenda parlamentar, ele tem que passar para algum lugar. Ele tem que ir para algum lugar. E você sabe que esses bilionários têm fundações. São fundações filantrópicas. Sim. Eles têm associações. Tem. São associações de bairro que podem receber esse dinheiro. E quantas associações eles têm para receber esse dinheiro? Para poder ajudar? Nós sabemos. As consegue tem a ver com isso? Não. Não? Consegue não. É, conselhos de bairro lá, esses negócios aí. Bom, então. Né? Aí ele que sabe melhor porque. Mas eu quero dizer o seguinte, o sistema ele já é feito, os bilionários já pensaram nisso antes. Eles pensavam num sistema político que pudesse financiar eles mesmos no final das contas. E que eles pudessem ser os detentores. Super pensado, hein? E no final das contas, como é que a gente pode fazer para os nossos políticos direcionarem dinheiro pra gente, ajudar a gente de maneira mais concreta, igual o político da esquerda faz com isso? Porque... Fazendo a mesma coisa, velho. Simples. É o mesmo jogo. E qual era o... Ó, vou falar pra vocês. Antes do Renavan chegar, antes até do Renavan chegar no Patriotas pela Liberdade, quando a gente fez a nossa primeira reunião, a gente já pensava nisso. De fazer uma associação. Era a primeira coisa que a gente ia fazer. A gente nunca conseguiu. Por que a gente nunca conseguiu? Nunca teve financiamento. Porque não foi lá falar com o pessoal aí. E a gente... Porque não foi lá dizer que a associação é para defender a maconha. Vai domingo Mas, lá. mas olha, se É. a gente fizesse o que eles fazem de melhor, a gente fala que é para uma coisa, fala no PSOL, né? PC do B, PC Não, gente. Aí a gente, é não, tudo peraí. bandido, mata. Não, aí a gente fala alguma Eu coisa. ia falar isso. Sei lá. Ó, pra fazer a associação, graças a Deus o Carlos chegou. A gente precisa de um contador. Não é difícil, não.
precisa de um contador, Fácil. precisa de um advogado. Essa é a parte mais difícil. Temos o Luiz. Você é advogado? Criminal, hein? Temos o Jesus, advogado é o Jesus. Ah, tem o Gabriel Jesus, mas ele tá... O Bruno Jesus. É, que não é o parente. É, o Gabriel Jesus é o jogador lá. Gabriel Jesus. Precisamos de jogador, Gabriel Jesus. Aí, ó. Quando eu conversei Vai jogar com o nada. Bruno Jesus, Parece rir da minha era cara. pra criar uma associação. Eu trouxe o Bruno Jesus Patriotas pra criar uma associação. Mas E essa conversa nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E não foi por falta de pedir. uma associação do que seria? Vou encher o saco dele. Mas tem o Luiz não tá mais aí. Eu. Nós podemos convidar o Silvio Santos pra fazer parte. Aí ele joga aviãozinho assim, ó. Eu tô tentando convencer o meu patrão a É, o ajudar. Luiz não tá, mas depois O patrão do Redolphin, né? Não tem duas pessoas legais. Já era vida te falava. Então, beleza, a gente É, tem, a porque gente o tem esse, Silvio esse Santos é sonho, judeu, né? ele vai jogar Pra aviãozinho. criação criar de uma advogado, só um contador pra registrar. É, os sonhos É, vão caseiro. cenoura né? Bravanel. Mas o problema é que assim, como que Ele é Bravanel. atuar? Não, advogado Sem precisa. assinar, Ah, tá. precisa de um Não. advogado. Mas é uma segunda etapa isso aí. Então, mas precisa. Não, primeiro. Eu entendi. Então, beleza. Vocês sabem que nessa trajetória do Patriotas pela Liberdade, a gente já teve um panfleto que foi parar na mão do Dória, né? Sim. Aí que ele fez um discurso depois. Bombom. A Nike fez a arte, né? Tá, e se a gente fosse uma associação e ele descobrisse que aquele panfleto era da nossa associação, o que ele ia fazer? Fechar. Ele Perseguir. Ele ia ser o Hitler, ele ia perseguir. ia começar a perseguir, ia começar Ele ia a inventar apertar a calça história, e- ele não E ia tipo, fazer mentira. fora ativismo judicial que ia surgir, que é uma beleza. É verdade. Ia fechar, ia lacrar. Ministro. Você ia estar preso. Eu vi gente que vê se tá com todo mundo com máscara. Eu vi, mano, eu vi. Ah, ele ia tentar multar quem não estivesse usando sutiã, então. É. E como é que ele verifica Aí, isso? Renavão, ó, vai com. Mas a Cláudia Leite não tava usando. A Cláudia Leite não tava usando sutiã, hein? Sabia? Quem falou? Esquece dessa O frase, Doriano? Lúcio. Quem falou? O Dória. O Dória. Ai, Falou? usa sutiã? Eu achei que eles só usavam traje de pano. A Cláudia, viu? A Cláudia Leite não tava usando, então. Tava sem máscara aqui. E aquelas coisinhas assim. Gente, aquelas coisas que É, os negócios de São Francisco. Moçada, Aqueles foco, foco. saltos. Nossa, Nike? tempo deu? A Nike? Ó, o Bruno tá vendo. Acabou? E aí, quanto tempo deu? Aí você vê se você Não sei, eu tô gravando em A parte. Veridiana? Você não tá gravando no... Não, não, ao vivo não. O... Dá pra ver, então, Não dá deixa. pra A ver. Veridiana. Mas- A Veridiana que é boa. Agora é 15 para as 9. Tá, então Você que é boa no Instagram. Imagina. Não, esse é um sonho que a gente tem, né? De criar associação. Então, eu vou me dedicar nas próximas... Porque eu entrei de férias hoje. Eu vou me dedicar nas próximas semanas de a gente fazer uma plataforma para as pessoas poderem contribuir mensalmente. Quem quiser contribuir. Né? Um Pix. O Pix. Então, para quem quiser contribuir mensalmente mesmo, assim, no cartão de crédito, débito. E o Pix. Entendeu? Mas para quem quiser contribuir. E eu vou começar a tentar, né? Eu vou me dedicar a isso nas próximas semanas até eu voltar a trabalhar. Vocês concordam comigo que deveria ter uma associação nossa? Sim. 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 Sim, claro. Qual vai ser o nome da associação? Patriotas. É? Óbvio. Vocês sabem que o MBL é uma associação? Sim, movimento Povo Livre. Uma associação que, se duvidar, é financiada até pela maçonaria, né? Não, essa é financiada por uma empresa que é ligada aos Soros, o George Soros. É, o MBL é ligado aos Soros. E eles têm deputados que ajudam com... Enfim. O Catacoquinho. Tem, é o que. E aquele que Mas gritou. tem um pouquinho... Sim, Tem. Então, beleza. Então eu vou pular para outra etapa agora. Qual? Eu vou falar. Vocês sabem que... Agora eu vou falar uma coisa... Enfim... Espiritual, para terminar a aula. Aí, todo mundo fala hoje em dia do fim dos tempos, né? Sim. Sim, todo mundo tá falando. Sim. No final das contas, qual é o objetivo dos satanistas? É fazer mal para as pessoas? O que vocês acham? Dominar o mundo. Não, depende do Fazendo mal para as pessoas. Depende. Satanista que só quer paz. É, depende do satanismo. Tem satanista que realmente acredita no satanás. Isso, depende do satanismo. A igreja do Lavei lá, por exemplo, não é bem isso não. Agora É, você pega só um Deus. cara lá do... Não, mas no fundo todos querem. É, no fundo é que
eles precisam. Cada um serve a um objetivo, Isso. serve a Uma estratégia. a uma estratégia, e no final da Tem o Toninho do Diabo que faz manifestação, já viu? Aqui na Paulista, ele se veste com capa preta. Já viu falar? Mas esse veste demônio não existe. Ele é satanista. Já viu falar dele? Ele vem na Paulista. Você acredita que o arrebatamento vai ser antes ou depois da grande tribulação? Boa! Isso! Aê, garoto! Eu pergunto isso pra todo mundo. Você acredita que você é pós ou pré? Não, tá, depois a gente conversa isso, né? Vamos focar no assunto. Essa daí é o tema dela. Mas eu tenho só um pouco. Pessoal, vamos focar no assunto? Vai, Harry, bota no assunto. No final das contas, a gente tem que ter a visão do seguinte: os satanistas, eles querem preparar o mundo para a volta, para a vida do anticristo. No final das Mas contas, o anticristo já tá aí, né? aí a gente não sabe. Mas o objetivo deles é esse: é preparar o mundo para a vida do anticristo. E qual é o objetivo dos cristãos ou de quem é contra essa preparação dos satanistas para a vida do anticristo? Porque o anticristo vai vir. Ele vai enganar muitas pessoas. O quê? Ele vai realmente enganar muitas pessoas, inclusive escolhidos de Deus. Vão ser enganados pelo anticristo. Na verdade ele já tá aí, né? Já tá por aí. Aí é polêmico. Aí vocês estão Não, tá na Bíblia. Ele já... Há quem diz que o Emmanuel Macron, seria um anticristo, né? Mas... Ai, nada! Esse menininho aí não. No década de 90 era o Bush. Joe Biden. Não, mas Parece que vai ser um líder religioso. Biden não seria, né? Ah, então é o Papa. É o Papa Francisco. Esse aí tá parecendo, não é? É. deve Dizes também, parece que não sei. Não dá, não posso. Tô gravando. A pessoa tá morta, ele tá com Ele tá jogando. congelada, tipo assim, tem umas teorias. Pede pro Tobinho. É isso aí, Alguém não quer. Aí tem que estar vivo, senão ele morre. Ó, faltam 26 segundos, acho que é isso. Sério? Ficam 20, 22, vai lá. 21, Isso. 20, Vai acabar, Ré, vai acabar. Então valeu, galera. Olha, ó, tá acabando aí. Valeu quem escutou até o final. E segue aí a gente no Instagram. Forte abraço. Fui. Amém.